Sério? Ah, então tu pode ir até o centro, do centro tu pega um ônibus desses que estão no lugar dos trem. Tem que descer lá no. Tu desce na estação. Estação aeroporto. Tem que descer no. Naquele terminal que tem do lado do Mercado Livre, Mercado Público. Eu tenho que ir lá naquele terminal do Mercado Público pegar o Isso, ônibus. lá onde a Mara tá pegando o Eu ônibus. tenho que pegar o ônibus ali, Sim. mas que passa na Sertório, não tem nada a ver com o trem. Sertório. Não, é que assim. O ônibus agora. Eu sei, amor, mas não tem nada a ver. Que a Mara disse que eles estão parando lá no aeroporto agora. É perto, né? E daí eles pegam o trem e vão em direção cada um à sua cidade. Eu não sei onde é que entrar no aeroporto, assim, eu passando Qual foi aquele ônibus que a gente pegou pra vez pra ir pra Santa Catarina? Foi 4? Foi 5? Que a gente pegou lá na Juca. Não, é 11. Eu não sei como a gente pegou lá na Juca. E daí ele para bem em frente ao aeroporto, bem ali na rótula. Sim, os ônibus estão parando.
Tchau.